Oi, gente, Roberto Rilubiscaro aqui. Nesta sessão do canal eu utilizo meus conhecimentos de professor de literatura já de algumas décadas para falar sobre temas que podem cair nos vestibulares, no Enem. O nível sempre é de ensino médio, mas todo mundo que gosta de literatura é muito bem-vindo. Hoje o tema vai ser a primeira geração do modernismo, que foi de 1922 até 1930. É a geração heróica, a fase da destruição, como disse o Mário de Andrade, né? Essa geração é aquela em que você estuda Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti Del Picchia, Manuel Bandeira e outros, tá? A gente tem que dar uma contextualizada no que, como estava o Brasil na época, acho para entender melhor, né? O Brasil vivia a República Velha, que foi de 1894 até 1930. Ainda era um país predominantemente agrário, tá? Era dominado pela política do café com leite, a cafeicultura fortíssima, né, no estado de São Paulo, e os produtores rurais do leite lá em Minas Gerais. Só que a partir da última década do século XIX, começaram a chegar muitos imigrantes, alemães, japoneses, italianos, foram mesmo milhões, tá? E esses imigrantes, eles passaram a trabalhar ou na lavoura do café ou nas indústrias, porque houve um começo de uma industrialização no Brasil, até por conta da Primeira Guerra Mundial, né? As importações foram dificultadas, a Europa estava mergulhada no caos, então a indústria brasileira acabou tendo que começar a produzir algumas coisas, e São Paulo foi, inclusive, o centro disso. São Paulo tinha muita gente, muito imigrante trabalhando nas fábricas, o operariado era basicamente imigrante, muitos com ideias anarquistas. Então você tinha, de um lado, uma aristocracia rural, né, mas você tinha uma nascente e crescente burguesia industrial urbana, que, claro, essas duas classes tinham interesses diferentes, elas não iam assim conviver tão harmoniosamente, tá? Em termos artísticos, o Brasil vivia também sob a égide daqueles movimentos culturais que a gente já viu aqui no canal, né? Importados, seguindo regras firmes, fixas, coisas muito acadêmicas, né? Então, o modernismo, ele nasceu influenciado pelos movimentos de vanguarda europeus, né, que nós também temos vídeos aqui no canal, dadaísmo, surrealismo, tal, pela novidade da industrialização que surgia no país. Tanto é que o modernismo nasceu, a Semana de Arte Moderna foi em São Paulo, né? Não é por acaso que foi lá. Uma classe operária cada vez mais querendo ter direitos, condições melhores de trabalho, melhores salários, e intelectuais querendo resgatar um Brasil, vamos dizer assim, mais brasileiro, né? Sem as tintas acadêmicas, sem as grandes regras ou as idealizações de movimentos artísticos passados, né? Como o romantismo, o simbolismo, o parnasianismo, que eram só regras, para entender a dimensão, né, e a importância da primeira geração do modernismo. É bom você dar uma revisada na camisa de força artística que era o parnasianismo, cheio de regras, né? Lembrar da idealização romântica, né? De como que os temas eram tratados. Os modernistas queriam destruir tudo isso, eles queriam fazer uma revisão da cultura brasileira, né? Tinham uma pegada bastante nacionalista, e esse nacionalismo foi expresso de forma positiva, mas também de forma destrutiva, através de alguns manifestos, né? Manifesto Pau Brasil, Manifesto Verde e Amarelo. Farei vídeos sobre cada um desses. Antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Aqui também tem sobre música, filmes, séries, então tem para vários gostos. Eu agradeço muito. Bom, o estopim, né, da primeira fase do modernismo brasileiro foi a Semana de Arte Moderna, que aconteceu no Teatro Municipal da cidade de São Paulo, em 1922, em setembro de 1922. Foram 3 noites, né, 3 dias, que uniram literatura, música, dança, poesia, escultura,
E houve muitas vaias e muitos protestos, né? Porque assim, o público que consumia arte no Brasil estava acostumado com a arte vinda da Europa, harmônica, bela para os padrões deles. Aí quando viram algumas coisas influenciadas pelas vanguardas, né, na Semana de Arte Moderna, não gostaram, vaiaram bastante, tá? Mas depois, por isso que essa geração, o Mário de Andrade diz que era a geração de destruição. Eles tinham uma pedra no meio do caminho deles. Lembra daquele poema do Carlos Drummond de Andrade? Hoje em dia, vários anos enquanto eu lecionava, várias vezes alguns alunos me disseram: ah, professor, se eu escrever um texto assim, o senhor vai me dar 0, né? Ou vai falar que é uma porcaria. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. E aí eu sempre comentava com eles: gente, se vocês soubessem, assim, a celeuma, a polêmica que causou esse poema, só porque ao invés de usar no meio do caminho havia uma pedra, ficou repetindo tinha uma pedra, né? O verbo ter, usado no sentido de haver, é uma coisa muito coloquial nossa aqui no Brasil. Isso causou um escândalo, tá? Então, o pessoal do modernismo, da primeira geração, veio mesmo com a intenção de romper várias regras, né? Vários dogmas artísticos. Daí que a gente tem aquelas características tão marcantes da primeira geração do modernismo, né? Que é o uso da linguagem coloquial, tanto nos poemas quanto na prosa, uso de gírias, a incorporação de estrangeirismos. Você vai pegar, por exemplo, a obra de um Alcântara Machado, vai ter um monte de formas de falar que os imigrantes italianos usavam. Você vai ter novas formas de poema, poema minuto, né? Bem curtinhos, poema humor. Então, colocar ironia, colocar humor na poesia, não se preocupar com métrica ou com rima. Então, podia ter verso branco à vontade, os poemas não precisavam ser, por exemplo, todos decassílabos, ou todos redondilha maior, tá, né? Eles pregavam a liberdade formal, né? Eles pregavam também, porque lembra, já no século, mesmo no Brasil, em 1922, já havia automóvel, então era uma sociedade que já estava mais veloz, já havia cinema, então era uma sociedade que já sabia, pelo menos parte dela, pequena parte ainda, mas já tinha uma nova noção de imagem. Então você vai ter uma literatura influenciada pelas vanguardas europeias, mas influenciadas pela linguagem cinematográfica, na maneira de você fazer os cortes das cenas em alguns romances, né? Uma linguagem mais ágil, mais telegráfica, como a gente costuma dizer, porque a sociedade estava ficando mais rápida. A valorização de elementos nacionais, o nacionalismo é uma característica muito forte da primeira geração do modernismo, né? Valorizar os nossos personagens, mas de uma forma crítica, né? Falar da realidade brasileira, mas de uma forma crítica. Fazer aquele revisionismo histórico que eu falei no começo do vídeo. E como eu disse, eu vou fazer vídeos específicos sobre cada um dos manifestos, né? Manifesto para o Brasil e tal, mas o nacionalismo, de mais de uma forma, é importante. Então, olha, liberdade formal, né? No sentido de não ter mais aquelas regras de ouro do parnasianismo, nacionalismo, ironia, humor, irreverência, né? Buscar elementos brasileiros, especialmente no índio, né? Essas são algumas das características marcantes da primeira geração do modernismo. Eu vou falar também depois, fazer vídeos específicos sobre o Mário de Andrade, o Oswaldo de Andrade, o Alcântara Machado. Então aí você vai ter essas características repetidas ou algumas características específicas de cada um desses autores, tá bom? O modernismo é muito fascinante, né? Tchau!